Quero, de imediato, então, passar a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Difiri, para que, pelo tempo regimental aqui de 15 minutos, prorrogável, se necessário, mas de preferência dentro dos 15, possa fazer a sua fala também à exposição do ponto de vista do Poder Judiciário aqui do Estado. Dr. Difiri, a palavra está à disposição de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças desta Casa, deputado Ronaldo Santini, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Adilson Troca, excelentíssimo senhor geral de Justiça, Ellis, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado, doutor Cristiano Hert, senhor secretário de Planejamento, Cristiano Tesch, excelentíssimo senhor conselheiro Pedro Henrique Figueiredo, que aqui representa o Tribunal de Contas, nossos colegas aqui da Júris, presidente Gilberto, vice-presidentes Vera Deboni e colega Genesi aqui presente, desembargadores Altair de Lemos e Caio Madruga, membros da nossa Comissão de Relacionamento Institucional, que criamos justamente para ter um diálogo mais presente e mais permanente com os demais poderes do Estado, senhores deputados, deputado Tarcísio Zimmermann, deputado Alexandre Postal, deputada Estela Farias, deputada Lilisiane Bayer, deputado Luiz Lara, vice-presidente da comissão, deputada a Regina Becker Fortunati, deputado Marilson Driezinski, peço perdão se ouvidei alguém. Senhores e senhores aqui presentes. Em primeiro lugar, quero dizer da importância que o Poder Judiciário dá a este ato da Comissão de Finanças e a importância que dá ao papel constitucional desta Casa de arbitrar o orçamento e de realmente arbitrar e não homologar o orçamento. Pois até desde os tempos do castilismo, aqui mencionado, que foi o período de maior hipertrofia do Poder Executivo, porque se copiou a Constituição do apostolado positivista, apenas substituindo da Constituição onde constava a palavra ditador, trocou-se por presidente do Estado. E mesmo nesta situação, a Assembleia teve a prerrogativa de soberanamente decidir sobre orçamento. A relevância desse tema para o Poder Judiciário é inexpressável em palavras. Porque a proposta de LDO como encaminhada representa, sem outras palavras, a falência, a quebra do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, e por isso a extrema importância que o Poder Judiciário dá a esse ato e a missão constitucional da Assembleia. Inclusive, eu estou aqui presente pessoalmente, não é mais do que a minha obrigação, mas eu deveria estar no enquanto colégio de presidentes que está se dando hoje em Fortaleza. Eu vou chegar apenas, se tudo der certo, às 11h40 da noite para participar do segundo dia. A colaboração do Poder Judiciário com as dificuldades orçamentárias e fiscais do Estado, que são conhecidas, tem sido a mais ampla possível. No ano passado, o Poder Judiciário deixou de executar, devolveu ao Poder Executivo a quantia de 429 bilhões, 852.549 reais e 18 centavos, 452 bilhões, quase meio bilhão de reais. Isso se deu nos termos da Lei 14.739 de 2015, que abriu mão de metade dos rendimentos dos depósitos judiciais, que é a receita própria, com os valores de 63 milhões de contingenciamento e 96 milhões de valores que foram devolvidos ao Poder Executivo. No grupo de pessoal foram não executados de recursos do Tesouro 145 milhões. E no grupo de despesas correntes, 49 mil. Totalizando 124 milhões de recursos próprios não executados. Totalizando uma devolução total de 429 bilhões. Quase meio bilhão de reais. Neste ano, continuará a fazê-lo, independente de qualquer opção administrativa, porque a mesma lei 14.739 de 2015 determina que por 4 anos, então, perpassa toda a nossa administração, que é bienal, se abre a mão de metade dos depósitos judiciais, dos rendimentos dos depósitos judiciais. E neste ano isso implicará uma renúncia de receita da ordem de 255 milhões.
No entanto, lamentavelmente, eu devo dizer, com a educação que é necessária, mas com a franqueza que é obrigação, que não houve reciprocidade. Há todo esse esforço do Poder Judiciário de colaborar com a crise das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. O encaminhamento da LDO se deu da seguinte forma. No dia 4 de abril, nós encaminhamos um ofício ao governador, os 5 órgãos que têm autonomia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, os poderes dos órgãos com autonomia, solicitando uma audiência conjunta para tratar da LDO. No dia 7 de abril, eu recebi um telefonema do governador dizendo que pretendia fazer alguns contatos prévios e que deixaria isso para mais tarde. Eu disse ao governador que ele era dono da sua agenda, mas que nós reforçávamos a necessidade de urgência, porque até o dia 15 de abril tínhamos que encaminhar as metas e pretendíamos encaminhar as metas em consonância com o que houver de resultado orçamentário, que não adianta encaminhar uma meta que é completamente incompatível depois com a realidade orçamentária. Houve uma reunião do secretário do Planejamento com o diretor-geral e os membros da nossa Comissão de Relações Institucionais, em que nossos representantes expuseram as nossas dificuldades, ao que me relataram, eu não estava presente, limitou o secretário do Planejamento a ouvir e dizer que as estudaria. No dia 9 de maio, 1 mês e 5 dias depois do ofício, houve uma audiência com o governador, que falou em termos gerais, falou mais de amenidades, e disse que haveria uma reunião técnica no dia 11 de abril. E que, embora o Poder Executivo, para si, tivesse determinado certas diretrizes, para os demais órgãos, mostraria o que ele pode atender e o que tem dificuldades. Nós recebemos o projeto de LDO, cujo prazo para encaminhar essa casa assim, encerrava no dia 13 de maio, por correspondência eletrônica, no dia 11 de maio, no final da tarde. E fizemos as nossas solicitações. No entanto, nenhuma dessas solicitações foi atendida e a LDO repete. O que constou da LDO do ano anterior de congelamento de custeio e investimento e um de crescimento da base pessoal de apenas 3%, que apenas atende crescimento vegetativo da folha. Houve uma lâmina aqui, que foi da exposição anterior do Dr. Herbert, que referia à questão da LDO. Eu não a gravei, mas ela não está novamente, mas eu devo dizer, com a serenidade que é meu dever, mas também com a franqueza que se me impõe, que lá não havia nenhuma referência ao Poder Judiciário. Se dizia, o Poder Executivo tem a iniciativa, que está correto, encaminha à Assembleia, que examina e devolve ao Poder Executivo para sanção. Nenhuma menção ao Poder Judiciário. No entanto, o artigo 99 da Constituição Federal diz que os limites devem ser fixados conjuntamente pelos poderes. E fixação conjunta implica diálogo. E diálogo produtivo, no qual se faz concessões mútuas. Não deve ser apenas o diálogo de ouvir para negar. Ontem, quando estava me deslocando para o trabalho, eu vi uma entrevista do subsecretário da Fazenda, César Busato, que dizia, quanto ao acordo com a União, ele citava até um autor que eu já não me lembro, que o melhor acordo é o que todos pedem um pouco. Bom, é exatamente essas palavras do Dr. César Busato que nós esperamos para a discussão orçamentária no Estado do Rio Grande do Sul. Desculpe, Leonardo Busato. Porque e nós sabemos que a renegociação da dívida com a União é algo decisivo para o Estado do Rio Grande do Sul, estamos solidários com ela, mas se o parâmetro fosse mesmo, a União ouviria todos os pedidos e negaria todos, porque diz que tem uma situação fiscal difícil. Bem, então isso que houve no encaminhamento do projeto LDO. Agora eu farei algumas considerações, tentando me limitar ao tempo, sendo sucinto quanto possível, mas tendo que pontuar alguns pontos, que é a oportunidade que nós temos de falar perante essa casa, que é o árbitro constitucional do orçamento, sobre o texto da LDO. Em primeiro lugar, uma observação apenas técnica. O artigo 41 da LDO referiu às receitas que são acreditadas à conta do Tesouro do Estado e aquelas que não são. E, repetindo o texto de anos anteriores, mencionou as referentes a custas, e fez uma referência à Lei 12.613, de 8 de novembro de 2006. Ocorre que, no ínterim,
a lei de custas foi alterada. E hoje o que vige é a Lei 14.634, de 15 de 12 de 2015, que fixa a taxa judiciária única. Então, como custas não é mais disciplinado só pela Lei 12.613, mas sim pela Lei 14.634, no artigo 41 tem que haver a menção à Lei 14.634. É uma questão exclusivamente técnica, né? Creio que copiaram o texto dos anos anteriores e não verificaram que existe uma nova lei sobre custas. Bem, no demais, a LDO, já foi dito, limita no artigo 33 o crescimento das despesas de pessoal à conta de recursos de Tesouro Livre em 3%, e no artigo 10 a nada, a 0%. O limite são as dotações até 30 de abril de 2016. Foi dito que a LDO é só uma referência, que vai nortear futura elaboração do orçamento, onde aí sim, na lei orçamentária, será decidido o orçamento do Estado. E realmente assim é. A lei de diretriz orçamentária deve fixar diretrizes. E assim sempre foi, desde que eu me conheço por gente nesse Estado, pelo menos desde 1982. Só que com estas duas disposições, a LDO não faz apenas isso. Ela ingesta completamente o orçamento, não sobra nada para discussão política da lei orçamentária. A lei orçamentária passa a ser uma peça técnico-burocrática, que certamente pode ser feito pelos técnicos de cada poder. Já está dito que o investimento custeio cresce zero, o que vai fazer que não repetir o orçamento do ano passado? E que o pessoal só pode crescer 3%, o que vai fazer que não colocar o do ano passado com 3%? Isso nunca houve nas leis orçamentárias, nas leis de diretrizes orçamentárias até o ano de 2015. Nunca houve, desde que esse Estado se tornou Estado em 1889 até 2014. Isso só houve em 2015. E isso inibe qualquer iniciativa dos poderes ao proporem as suas peças orçamentárias, inibe qualquer capacidade decisória desta Casa quando for fazer orçamento. Tecnicamente, ela só pode, no orçamento de pessoal, botar de 0 a 3. E como 3 é o crescimento vegetativo, né, a opção fica nenhuma. Também foi dito, e eu concordo, de que os gastos de pessoal têm estado fora de controle nesse Estado. E isso pode ser verdade, mas certamente não o é em relação ao Poder Judiciário. E, embora não seja da minha alçada, não é também em relação à Assembleia e aos demais órgãos autônomos. Tanto que os gastos de pessoal do Poder Judiciário, em relação à despesa de pessoal da administração direta do Estado, em 2006 eram 14,9% e em 2016 são de 9,76%. Uma queda de 15 para 10, em suma. Então, os gastos de pessoal não estão fora de controle no Poder Judiciário. E tem toda a razão o secretário, a questão previdenciária do Estado é grave, nós reconhecemos, não há dúvida nenhuma disso, e também eu não consigo gravar de cabeça os gráficos, mas foi apresentado uma realidade que o total de gastos com inativos é superior ao dos ativos. Não é também a situação do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, nesse ano, o total de gastos com ativos é de 103 milhões. 103.613.709 reais. E o total de gastos com inativos, incluindo magistrados e servidores, é 55 milhões. 55.768.448 reais. 103 a 55. Gastos com ativos, 64,66. Inativos, 34,80. Números redondos, 65 e 35. 2 por 1. Sem dúvida que a peça precisa de realismo orçamentário. Precisa sim. Não há dúvida nenhuma disso. Eu vou tecer algumas considerações sobre isso. O realismo orçamentário deve ser para todos e deve permitir o exercício das funções mínimas de cada órgão, sob pena de nós prejudicarmos não os órgãos, mas os serviços que nós prestamos à sociedade rio-grandense. Qual foi a nossa proposta? Em primeiro lugar, nós defendemos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não contivesse índices de crescimento de despesas com pessoal. Por quê? Porque este é a discussão, a travarmos na lei orçamentária, senão não sobra nada para nós traçarmos, para nós discutirmos e decidirmos na lei orçamentária. A lei orçamentária se torna uma peça burocrática. Segundo lugar,
a situação de instabilidade que vive o país, e que vivia mais ainda em 15 de abril, quando tinha que se encaminhar as metas, né, mas continua absolutamente instável, autorizava, recomendava que nós deixássemos isso para setembro, quando nós formos fazer a lei orçamentária, para termos, quem sabe, um melhor quadro do que nós podemos fazer ou não. No entanto, isso não foi aceito. Subsidiariamente, nós pedimos que a correção se desse pelo IPCA. Por quê? Porque é o índice oficial de inflação. Subsidiariamente, por algum outro índice, que os índices todos não têm entre si muita diferença. Isto, senhores, implica uma enorme restrição. Nós não fomos insensíveis, ou nós não propusemos qualquer absurdo, quando nós, em primeiro lugar, aceitamos que as despesas de custeio e de investimento fossem congeladas, que é um imenso sacrifício. Em segundo lugar, postulamos que as despesas de pessoal, já congeladas no ano passado, tivessem, ao menos, a correção da inflação. E no domingo, sem ser o passado retrasado, eu fui ler uma entrevista da presidente afastada, Dilma Rousseff, em que ela fazia algumas considerações sobre as propostas que foram encaminhadas pelo ministro do Planejamento, Henrique Meirelles. Dizia ela: o congelamento da base orçamentária é um absurdo, porque impede que o poder público exerça suas funções mínimas de bem comum e de atendimento às demandas da população. Sabem o que é o congelamento da base orçamentária? O governo federal, que afirma um déficit de 170 bilhões de reais, perto disso, nossos números são, evidentemente, modestos, menos que a nossa participação. Aqui se fala em déficit de 4, 5 bilhões de reais, né? A nível federal se fala em 170 bilhões de reais. O que propôs o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Que o orçamento fosse corrigido só pela inflação. Exatamente o que nós estamos propondo, depois de ter o orçamento congelado por um ano e abrir mão de 10% da nossa receita através do gerenciamento dos depósitos judiciais. Bom, o resultado, e eu tenho que ser protocolar, parlamentar, embora não o seja, mas, claro, o resultado dessa proposta é a total inviabilização do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2016. Implica, para o próximo ano, a existência de um déficit da ordem de 62 milhões de reais, se nós não fizermos qualquer reajuste no ano que vem, se nós não fizermos nenhuma nomeação, nem para suprir aqueles funcionários que se exoneram, que as nossas carreiras de funcionários são de passagem, a Justiça Federal, por exemplo, paga muito mais, então, frequentemente se exoneram, e se nós não fizermos nenhuma nomeação dos magistrados, nem do concurso em andamento. Isso, além de gerar um déficit de 62 milhões de reais, quer dizer, nós não pagamos nem a folha, implicará que as comarcas de entrância inicial fiquem sem juiz, 30 ou 40 comarcas. Que as comarcas criadas por essa casa, ainda não criadas por essa casa, mas aprovadas ontem na Comissão de Constituição e Justiça, não possam ser instaladas. Que aquelas delegações que vêm frequentemente com acompanhamento de gabinetes parlamentares, veio uma de Portão, por exemplo, com acompanhamento do gabinete do deputado Gabriel de Souza. Bom, o que eu disse? Vamos instalar se tiver recurso. Se não tiver recurso, não vamos instalar, porque nós não vamos criar falsas expectativas. Nós tínhamos um juiz em regime de exceção que saiu. Saiu porque ele foi promovido, ele foi designado para uma outra comarca que ia ficar sem juiz. E disse, deem graças a Deus que o juiz que está lá não aceita a promoção, porque Portão comarca boa, próxima da capital, porque se sair, não tem como repor. Nós temos um concurso em andamento para a nomeação de 60 juízes. Só a nomeação de 60 juízes implica uma despesa de R$ 24.664.619, 25 milhões em termos redondos. E nós já temos projetado, com o resultado dessa LDO, um déficit de 62 milhões para o ano que vem, sem um tostão de reajuste. Meu presidente de Jus, sem uma nomeação. E todos sabem, quem vai a algum cartório, sobretudo do interior, sabe da situação que passam hoje os nossos cartórios. Isso por quê? O quadro que está se pintando é negro? Não. É bastante simples. Não há quem resista ao congelamento de 2 anos do orçamento, congelado em 2016, congelado em 2017, e ainda abrindo mão
de um corte de 10% do seu orçamento, porque o que hoje nós devolvemos ao Poder Executivo pela Lei 14.000 e pouco do ano passado, 255 milhões de reais nesse exercício. E vai ser mais no ano que vem, e vai ser mais no outro ainda. O orçamento do Poder Judiciário é mais ou menos 2 milhões e 500 mil de recursos do Tesouro, isso é um corte de 10%. Não há quem resista a congelar 2 anos e ainda cortar 10%. Não existe mágica. E o que vão fazer disso? Vamos cortar despesas, vão demitir CC. Vai ter que demitir CC. Agora, isso não faz nem cócegas. Num déficit de 60 milhões de reais. Este congelamento, senhores, só vale para os outros poderes. Porque o Poder Executivo, antes de 30 de abril, suplementou a sua base em valores muito significativos. Em consulta ao site da Secretaria da Fazenda, nós verificamos que o Estado do Rio Grande do Sul, através de 2 decretos, e é capaz de ter mais algum, porque esses 2 decretos não alcançam todo o valor, então é possível que tenha mais algum que nós não localizamos, mas 2 nós localizamos. Através do decreto 52.887, de 27 de janeiro de 2016, e do decreto 53.001, de 28 de 4 de 2016, notem a data. A base é fixada em 30 de abril. Esse decreto foi do dia 28 de abril de 2016. Suplementou os seus valores em 10,83%. Os recursos a Tesouro Livres vinculados a PSOL, que no orçamento original de 2016, no Executivo, eram, eu vou tentar dar números redondos, 9 bilhões 544 milhões, 9,5 bi, foram suplementados e alcançaram com a suplementação 10 bilhões 691 milhões, de 9,5 para 10,7. Suplementaram-se, então, em 1,2 bilhões de reais. Isso causou um aumento da base do Poder Executivo em 10,83%. Então, vejam, nós estamos pedindo 10,27 e não somos atendidos. O Poder Executivo se suplementou em 10,83, põe mais 3% em cima, dá 15%. Agora, ele fez isso porque ele é malvado, ele fez isso porque ele é responsável fiscalmente? Não! Ele fez porque senão ele não administra, senão ele não paga o reajuste da segurança. Agora, nós também não temos como pagar, por exemplo, o reajuste aprovado por essa casa se nós tivermos o orçamento novamente congelado o ano que vem. Nós compreendemos as dificuldades do Poder Executivo, mas pedimos compreensão para as nossas. Esta alteração, pelo qual o Poder Executivo se suplementou em 1,5 bilhões, repito, feito pelos decretos 52.887, 27 de janeiro de 2016, assinado pelo governador José Ivo Sartori. Pelo decreto 53.001, de 28 de abril de 2016. Estão aqui os textos à disposição. Também, obviamente, assinado pelo governador José Ivo Sartori. Ele se suplementou em 1,5 bilhão. Isso fez que sua base cresça 10,83%. Então, é claro, para o Executivo, não tem problema só crescer 3%, pelo menos orçamentariamente. Eu não sou nenhum leviano e não vou dizer que não tem problemas financeiros. Tá? Mas orçamentariamente está resolvido, porque já cresceu 10,83%, põe mais 3% em cima. Olha, se nos dessem isso, nós estávamos todos aqui batendo palmas e comemorando. Se fez reduzindo 722 milhões no recurso específico para pagamento de precatórias, que foram transferidos para a conta Tesouro Livres. E não é que isso não vá ser pago com precatórios. Vai ser. Apenas foi transferido num elemento destinado ao pagamento de precatórios no recurso Tesouro Livre, o que implica aumento da base. Então, esta operação feita logo que iniciou o exercício orçamentário, em 27 de janeiro, foi para o quê? Para ampliar a sua base e poder ele, com a ampliação da base, enfrentar um congelamento outro ano. Enquanto isso, de nossa parte, no dia 26 de abril, nós havíamos pedido e fomos recebidos pelo secretário Búrigo, e pedimos uma suplementação de 60 milhões, para que a nossa base tivesse alguma folga
para discussões da LDO. Isso foi no dia 26 de abril. No dia 28, o Executivo edita o decreto 53.001, se suplementando. E no dia 30, o secretário Búrico, muito educadamente, liga ao nosso diretor-geral, dizendo que é impossível aquela suplementação, que ficaria melhor discutir algo no percentual da LDO. Só que no percentual da LDO também não veio nada. E eu vou pedir 1 minuto da atenção dos senhores para dizer o seguinte: em termos genéricos, termos bem amplos, o nosso orçamento nas despesas de pessoal é de 2 bilhões e 300 milhões, Tesouro Livres. Então, 1% disso é 23 milhões. Tá? O crescimento de 3% proposto pelo Executivo unilateralmente, sem ouvir ninguém, ou ouvindo, mas... lembra aquela frase de André Malraux? Mas ele se referia em outra situação, ao fim de um regime autoritário. Ele dizia, antes nos faziam mudos, agora se fazem de surdos. Porque ouve, mas nega. Então, o aumento de 3% constante do projeto, caminhado pelo Poder Executivo, resulta em 70 milhões. Os 10% que nós pedimos da correção do IPCA, pedimos 10,27%, tanto quanto me recordo, o Executivo já se suplementou em 10,83%, em mais, representa 230 milhões. A diferença é 160 milhões. O orçamento do Estado é 63 bilhões. Essa diferença representa 0,25% do orçamento do Estado. Não vai resolver nada o problema do Estado do Rio Grande do Sul. Agora vai quebrar o Poder Judiciário. Se resolvesse o problema do Estado do Rio Grande do Sul, isso eu me lembro. E digo, o que eu mais temia quando assumi a presidência do Tribunal de Justiça é que fosse reeditar uma situação dessas. Quando houve uma grave desinteligência a respeito de questão orçamentária entre a governadora Ieda e o então presidente do Tribunal, o desembargador Marco Antônio, a questão foi levada ao pleno. E dizia lá um desembargador, na época a discussão era sobre 18 milhões. Um desembargador, até posso dizer o nome, o desembargador Voltaire, dizia, essa discussão devia ser encaminhada ao juizado de pequenas causas. Em termos de orçamento do Estado, essa discussão deve ser encaminhada ao juizado de pequenas causas. Porque só nós cortando zeros, em 63 bilhões, 160 milhões, representa, por exemplo, alguém que ganhasse muito bem, que ganhasse 63 mil reais, eu peguei só os números que dá só para cortar zero, a quantia de 160 reais. Para alguém que ganhasse 6.300 reais, representaria 16 reais. E é por isso que está se inviabilizando o funcionamento da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho que ser educado, mas eu não posso dizer o que não é a realidade. Isso inviabiliza o funcionamento da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A diferença é 160 milhões. E a gente conversa, e só ouve que não. Repito, a diferença é 160 milhões, nos negam 160 milhões, quando esse ano nós estamos devolvendo 255. Quando, até foi dito também no outro slide, que a fonte dos depósitos judiciais estava virtualmente esgotada, e ele disse, secretário, não, virtualmente é bondade, está esgotado, só que no dia 31 de maio, há meia dúzia de dias atrás, houve um saque de 65 milhões. Quando no ano passado, o orçamento do Poder Judiciário de Tesouro Livre, de recursos de tesouro, era 2,3 bi. 2 bilhões e 300 milhões. E o governo sacou no ano passado 2 bilhões de depósitos judiciais. E o Poder Judiciário devolveu 429, então saiu de grátis. Eu estou sendo, quem sabe, um pouco incisivo para demonstrar que nós já colaboramos com tudo que pudemos. Mas agora chegamos a um limite que não vamos prejudicar nós. Eu sou juiz em fim de carreira. Vamos prejudicar o serviço que nós prestamos à população do Estado do Rio Grande do Sul. A solução do Estado, com todo respeito, não é a destruição do Poder Judiciário. Porque destrói o Poder Judiciário não resolve o problema do Estado, que tem uma dimensão muito maior. A solução do Estado, nós sabemos que a arrecadação nesse Estado, 30% tem isenção, imunidade, etc. Muitas vinculadas constitucionalmente, outras que poderiam ser
examinadas. 30% sonega e 40% paga impostos. Bom, então, aí talvez venha o esclarecimento de por que eu estou no serviço público desde 1972. Não vi até hoje um secretário de planejamento da Fazenda nesses 35 anos dizer que a situação de Estado está boa. Todos dizem que a situação de Estado é ruim. E sempre é bom, então talvez seja essa a causa. Quanto à dívida com a União, também nós precisamos de uma solução política e parece que, pelo que nós vemos, pelo que sabemos que ontem há uma audiência do governador com o presidente da República, né, acreditamos nela e somos parceiros. Agora, nós não podemos concordar e nós não concordamos, não tem o nosso consenso, não foi fixado conjuntamente como manda a Constituição e por isso é inconstitucional. Essa solução de fazer uma LDO que fixa em 0% o crescimento de custeio e de investimentos, com que nós até concordamos. Nós somos sensíveis à situação do Estado. E fixa o crescimento das despesas pessoal por outro ano só no aumento quantitativo, só no crescimento vegetativo da folha. Não há quem sobreviva. Há 2 anos de congelamento e mais corte de 10% nos recursos dos depósitos judiciais pela lei aprovada o ano passado. E agora, desculpe, presidente Centini, se me alonguei, mas me encaminho para a finalização. Eu assumi como pretor, eu ingressei no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul no dia 6 de agosto de 1982, com 23 anos de idade. Vivi nele toda a minha vida adulta. Nós, enquanto administração do Tribunal de Justiça, nós não vamos participar com a nossa voz desse verdadeiro araquiri do Poder Judiciário que representa este projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Acredito muito que a Assembleia Legislativa não vai se omitir do seu papel constitucional, e, mais uma vez, me desculpem a franqueza, de árbitro último do orçamento. Essa é uma função constitucional irrenunciável da Assembleia Legislativa. E creio que o governo, o Poder Executivo, não pode reclamar do Poder Judiciário que não tenha dado colaboração. Deu, só que chegou no limite da sua colaboração, já deu todos os anéis. A partir de agora, o corte é dos dedos. O corte de se vai ter juiz na comarca, se vai ter funcionário para atender, se nós vamos ter que reduzir, por exemplo, nosso horário de atendimento externo, porque o orçamento, com 3%, é inadministrável. E o governo do Estado também, se me permitem, não pode reclamar da sua base nessa casa. A sua base já lhe deu mais do que qualquer base deu a qualquer governo desde 1974, que é quando eu ando por aqui. Deu o aumento de impostos com extraordinário custo político e disse o governador que era um remédio amargo. Bom, estamos esperando a cura. Deu a aprovação do regime complementar de previdência, que ninguém havia tido. Deu a antecipação de receitas, deu a metade dos depósitos judiciais, deu as concessões de rodovias, deu a restrição das RPVs, com que sacrifício? Que foi adiado por 4 ou 5 semanas consecutivas. Eu creio que eu demonstrei com a ênfase que é da minha personalidade, a qual já hoje com os cabelos brancos não consegui controlar muito. Mas também com a educação, a total inviabilidade do proposto para o Poder Judiciário. E que é também absolutamente inconstitucional, porque acho que aquele slide demonstrou algo quando dizia sobre a fixação da LDO, ignorava totalmente o Poder Judiciário, se o slide passar de novo vai demonstrar, é iniciativa do Poder Executivo, e é decidido pela Assembleia, é devolvido ao Poder Executivo. Tudo isso é verdade, mas a Constituição que diz isso também diz que os limites têm que ser fixados em conjunto. Fixação em conjunto é diálogo produtivo, é negociação. Aquilo que o governo do Estado, o secretário Cristiano, espera da União, nós esperamos do Poder Executivo, que tem crise, como a União tem crise. E nós nos sentimos na mesma situação que ontem o Leonardo Busato dizia que ele se sentia quando ia negociar em Brasília. De minha parte, acredito firmemente que essa casa exercerá suas funções, que irá arbitrar um orçamento que não faça a situação de inviabilizar o Poder Judiciário e os outros órgãos autônomos sem absolutamente resolver a crise do Estado. Aí nós vamos estragar aquilo que nós temos
aquilo que nós temos de bom. Eu acredito firmemente nessa casa, sabe por quê? Porque eu acredito na democracia. E o poder legislativo atuante é um requisito indispensável da democracia. Eu não acredito que ninguém poderá aceitar que se demonstre que o orçamento é absolutamente inviável e que se diga, nós somos base, nós temos que votar a qualquer coisa. Não, não é isso que nós acreditamos no Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que o Poder Legislativo afirmará sua independência, afirmará suas funções constitucionais e tornará um orçamento possível. E não fará um orçamento que simplesmente represente o araquiri do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e dos demais órgãos autônomos, do qual nós não vamos participar. E finalizo com as palavras de um grande político uruguaio, Wilson Ferreira, que eu conheci aqui nessa casa, no plenário de 1981, durante seu exílio, e que também, durante seu exílio, fez uma intervenção no Congresso dos Estados Unidos, e quando ele reclamava da assistência militar americana, que mantinha o regime uruguaio, terminou a sua fala, que teve imensa repercussão internacional, assim: pido a Deus que não seja assim. Estou seguro que não será assim. Muitas graças por vossa atenção.